Bom, bom dia, boa noite, né? Boa tarde a todos. Já damos tudo de uma vez só, né? Bom, pessoal, eu fui convidado, então, pela o grupo da TEIA, que é uma empresa incubada na UFG, no Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, para tratar desse assunto. Lógico, é um assunto bastante amplo, né? A gente não tem como falar tudo em 25 minutos. Eu vou tentar passar rapidamente. Eu confesso que eu esperava mais alunos assim de ensino médio e de faculdade para a gente poder trabalhar esses conceitos de biotecnologia de uma forma geral, né? Mas, enfim, o tema é biotecnologia no manejo de pragas e doenças na agricultura. Também é um tema extremamente vasto, né? A gente tem muita coisa na literatura. E eu sou o professor Cirano, sou professor da Universidade Federal de Goiás, estou locado no Instituto de Ciências Biológicas. Muito bem, eu vou tentar falar para vocês rapidamente sobre essa questão. Bom, eu trouxe aí alguns conceitos, né, de o que é biotecnologia, porque, na verdade, eu acho que todo mundo que está presente tem uma ideia do que seja biotecnologia, né? E, na verdade, biotecnologia temos várias definições, né? Mas, basicamente, é a utilização de organismos vivos, né? Desde bactérias, fungos, a própria planta, né? Para modificar produtos ou processos para um uso específico. E uma definição mais recente já começa a colocar também o termo de serviços voltados para a comercialização. Então, várias empresas, né, no mundo inteiro, utilizam, então, essa questão da biotecnologia como um processo, né, de desenvolvimento de novos produtos. Bom, a biotecnologia em si já é uma prioridade do governo brasileiro desde 2007, né, quando foi lançado, então, o Plano Nacional de Biotecnologia. É um projeto de governo, né, e existem várias, né, editais voltados para essa questão da biotecnologia. Nós temos no Brasil vários cursos de graduação em biotecnologia e também vários cursos de pós-graduação nessa área de biotecnologia, inclusive no Centro-Oeste, onde nós temos, né, e atualmente eu coordeno a rede, né, Centro-Oeste de Biotecnologia, para quem eventualmente tiver interesse. Então, isso é uma política nacional, né, a questão da biotecnologia. Bom, e nós podemos dividir a biotecnologia em vários aspectos, né? Eu vou começar com a biotecnologia ambiental. Eu não estou conseguindo falar por causa do barulho. Mas vamos lá. Biotecnologia ambiental, né, que trata da questão de remoção de poluidores e recuperação de áreas degradadas através do processo de biorremediação e de biodegradação, né, que a gente também é uma área bastante vasta nesse tema, né. Tem a biotecnologia industrial, que a Jennifer acabou de dar um exemplo, né? Aqui no Brasil a gente tem a questão do Proálcool, né? Que é um bom exemplo, é o maior programa de biotecnologia do mundo, né? Que é o nosso desenvolvimento de toda a tecnologia de produção de álcool a partir de cana-de-açúcar, por exemplo, né? Então é uma área da biotecnologia que se utiliza micro-organismos e enzimas desses micro-organismos para a produção, né, de vários produtos, dentre eles o próprio etanol, né? Bom, a biotecnologia médica, né, que também é muito importante, né? E um caso mais recente, né, é a questão da vacina de RNA mensageiro, um bom exemplo, né, dessas tecnologias. Eu estou apanhando um pouquinho aqui do slide, né? Nós temos para biotecnologia na área de diagnóstico, né? Biotecnologia na terapia gênica, biotecnologia na questão de uso de células-troncos, da terapia do câncer, né? Desenho e produção de vacinas, e um bom exemplo, né? Está ali do lado esquerdo, é a questão da vacina de RNA mensageiro, né? Que nessa questão da Covid, né? Foi extremamente importante aí no mundo inteiro. É um bom exemplo da biotecnologia médica, da aplicação
da biotecnologia médica, né? É só uma pergunta, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu não estou ouvindo nada daqui, tá, mano? Bom, a produção de antígenos, né, também animais, produção de biofármacos, que é outra área extremamente importante. Dentro da biotecnologia agrícola, nós temos também vários exemplos, né, na literatura, e principalmente, né, na questão de biofertilizantes, cultura de tecido, né, na questão de alimentos enriquecidos com aminoácido e com outros vitaminas, etc., né, e principalmente um tema que eu vou falar daqui a pouco, que é a biotecnologia voltada para o controle biológico de pragas e doenças, né? E tem várias tecnologias utilizadas, né, dentro do programa da biotecnologia moderna. Nós podemos listar aqui vários, né, temas, né, várias técnicas que são utilizadas já há um bom tempo, né, como, por exemplo, bioprocessos, anticorpos monoclonais, cultura de célula, bioinformática, né, hoje é uma área extremamente importante, né, engenharia genética, vou dar um exemplo daqui a pouco, como a engenharia genética mudou, né, a questão da biotecnologia, e principalmente a bioprospecção, que é um tema que eu vou falar um pouquinho também daqui a pouco, né. Aqui é só um exemplo muito interessante, aqui do lado o slide de cima, tem ali um armazém, né, com algumas toneladas, né, 4.500 quilos de pâncreas. Até a década de 70, 75, toda a insulina comercializada no mundo era produzida a partir de extração de pâncreas, né, principalmente pâncreas suínos, né. E hoje, através da biotecnologia, você consegue, né, o gene da insulina foi clonado, foi expresso em bactérias, e obviamente você consegue fazer, né, várias doses, né, uma quantidade bastante grande de insulina, né, através da biotecnologia, da expressão dos genes de insulina em bactérias. É um slide assim, impressionante, mostrando tanto que a biotecnologia contribuiu para a questão da saúde humana, né? Bom, e como é que a biotecnologia pode contribuir para a diminuição do impacto de agrotóxicos na agricultura? Lógico, é um tema bastante polêmico, já participamos de várias mesas discutindo esse tema, mas não estou aqui para condenar nada, né? Pelo contrário, a gente está aqui para talvez trazer uma pequena experiência que nós temos de soluções, né, para a questão de substituição ou uso de agrotóxicos em parceria com micro-organismos que são usados em controle biológico, né? E esse próximo slide, ele mostra, olha, que a realidade brasileira é essa. Olha, nós temos um crescimento de 2000 até 2017, né, no consumo do agrotóxico brasileiro, impressionante, né? Hoje nós temos um consumo de aproximadamente 550 mil toneladas, né, de agrotóxicos são utilizados na agricultura brasileira. E também a questão do lado esquerdo, a questão de registro, né? Cada ano, né, devido à questão de você começar a ter a resistência, né, dos fungos, das pragas e etc., você tem, então, cada vez mais as empresas investindo em novos produtos, né? Então, o registro, inclusive, no Brasil, para vocês terem uma ideia, só em 2020 já foram 343 novas moléculas, né, registradas no Ministério da Agricultura, né? E aí a gente tem essas manchetes que a gente vê, né, todos os dias, né? O alarmante uso de agrotóxicos no Brasil atinge 70%, né, de alimentos. Pesquisa encontra agrotóxicos em 60% dos alimentos de São Paulo, né? E aí vai, né? Brasil libera quantidade 5.000 vezes maior de agrotóxicos do que a Europa. Vocês me desculpem, mas está uma confusão aqui no meu microfone com o áudio aqui, que tá, não estou conseguindo ouvir. Está ouvindo? Tá. Bom, e aí vai, né? Olha, que São Paulo e Brasília comem veneno acima do permitido, diz a Greenpeace, né? Então nós temos essas manchetes diariamente, né, no Brasil e, obviamente, no mundo inteiro, né? Bom, e aí temos aqui os campeões, né, o pimentão, o tomate, cenoura, né, muito utilizados agrotóxicos, principalmente os inseticidas, né? É uma utilização extremamente grande, né? Mas a gente percebe que existe até uma preocupação da Anvisa nessa questão, né? Eu vou mostrar daqui a pouco.
A Anvisa faz um trabalho, né, bastante interessante nessa análise, né, da presença de fungicidas e inseticidas nos alimentos, né? Olha, todo produto, eu falei de registro, né? Todo produto no Brasil passa por essas três esferas, né? Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, né? E Ministério do Meio Ambiente, cada um com as suas obrigações, né? Para poder registrar um produto, um agrotóxico, né? Mas também, por incrível que pareça, os bioprodutos, né? Quem tem experiência com isso também passa por esses processos, né? Ou seja, então a substituição, vamos dizer assim, não é nada fácil de ser feita, né? Quando se pensa em utilizar os bioprodutos, né? Cada um com a sua responsabilidade, né, para poder colocar os produtos no mercado, como eu mostrei aqui nesse slide anterior, né? Do lado esquerdo ali a gente vê, né, a quantidade de registros que nós temos anualmente no Brasil, né? Muito bem, então a pergunta... Esse é o programa que eu falei, que eu acho que vale a pena todo mundo, se tiver um tempo, ler esse relatório da Anvisa. É um relatório muito interessante. Ele é um relatório robusto, né? E fala, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Então, ele traz, assim, um perfil bastante interessante. E o mais recente é 2017, 2018, que tem uns dados que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o papel desse relatório, obviamente, é avaliar a presença, né, de agrotóxicos, ou seja, fungicidas, inseticidas e outras moléculas, né, principalmente nos alimentos mais comuns, né, no nosso dia a dia, né? Feijão, goiaba, mamão, laranja, pimentão e etc. Né? Vale a pena fazer uma leitura desse documento, eu achei ele bastante completo, né? Em termos de lá, tem toda a metodologia usada, né? Quais laboratórios que fizeram as análises, enfim. Isso aqui, olha, isso aqui é só mostrando que, lado esquerdo aqui, na análise de 2013 e 2015, né? Quais foram, né, os tipos de alimentos que eles usaram para fazer esse relatório. Então, nós temos raiz, né, hortaliça folhosa, não folhosa, frutas, né, cereais, né? Então, assim, uma quantidade bastante grande, né, de amostragem para que os dados realmente representem, né, uma boa bondade. E o relatório de 2017 2018 repetiu as mesmas frutas, os mesmos alimentos utilizados, né? O que a gente vê, olha, que 42% estão sem resíduos detectados, né? 38% amostra com resíduo menor que o limite mínimo recomendado, né? E 20% com amostras insatisfatórias. Aqui tem um aspecto muito mais grave do que isso, porque quando a gente observa os dados de 2017 e 2018 também, a coisa continua do mesmo jeito que era em 2013, 2015, quer dizer, então já vão aí 9 anos, né, de análise e continua com os mesmos resíduos, né? Bom, mas o que é mais grave é esse gráfico aqui, que eu não vou explorar esse gráfico totalmente, mas é o seguinte, ó, resíduos não autorizados para cultura, ou seja, né, o produtor está produzindo tomate, está usando um inseticida que não é recomendado para tomate, ele é recomendado, por exemplo, para soja, né? Então, isso é muito comum. Tudo que a gente vê em amarelo, né, um número, né, de alimentos, né, analisados que foram detectados, né, resíduos não autorizados para aquela cultura. Isso é muito grave, né, se a gente pensar, não vamos discutir isso aqui agora, porque realmente não é o tema principal, né? E aqui um gráfico também que já traz aqueles dados anteriores e coloca num único gráfico, mostrando, né, que resíduos não autorizados para a cultura têm sido muito utilizados. Tá? Muito bem. E os campeões, né, a gente já sabe, isso aqui é um dado de 2013, 2015, que repete, engraçado, em alguns momentos, né, que é
a utilização, então, de inseticidas e fungicidas, e o campeão que nós temos aí é o tomate, a uva, a cenoura, né? A abobrinha, né? Por incrível que pareça, também é muito contaminada, enfim. Então, esse é o quadro, assim, mais geral que eu queria mostrar para vocês da questão de utilização. Mas aí vem a pergunta, como é que a biotecnologia pode ajudar, né, na substituição ou mesmo na diminuição da utilização de inseticidas e fungicidas? Aí vem essa questão do controle biológico, é uma área que está muito, né, sendo muito, está em moda agora, né, os produtores estão aceitando o controle biológico. Na época, eu diria 15 anos atrás, era impossível falar de controle biológico, né, era muito difícil, ninguém acreditava, né, mas hoje você tem uma aceitação muito grande. Então, o controle biológico eu vejo, né, como uma solução. E que é controle biológico, né? Eu trouxe aí umas definições, né? É você utilizar, então, inimigos naturais, né, daquelas pragas, daqueles fungos e tentar diminuir o impacto, né, na agricultura, né? Então, trata-se de vamos dizer assim, um manejo mais sadio, né, um manejo de melhor qualidade, né, do que, obviamente, se usar os agrotóxicos, né? Esse é o conceito da Embrapa, né, que a gente recomenda, né? E aí vem o conceito dos biopesticidas, que são, então, os seres vivos que nós utilizamos, né, no controle biológico, podem ter várias, né, diferentes organismos, né, sendo utilizados. Aqui, por exemplo, nematóides são usados, né, a própria joaninha, fungos, né, bactérias, né, e a gente tem, então, micro e macros organismos sendo utilizados nessa tecnologia de controle biológico, né? Muito bem, o mercado, aqui é uma coisa interessante, porque cada vez mais a universidade e os centros de pesquisa estão investindo, né, e as próprias empresas privadas de biotecnologia estão cada vez mais investindo na questão do controle biológico, porque, olha, a previsão de mercado para 2030 é um mercado da ordem de 25 bilhões de dólares, quer dizer, é um mercado muito promissor, e não é à toa, né, que as multinacionais, as grandes empresas, as pequenas empresas brasileiras estão investindo muito em pesquisa, né, e desenvolvimento de novos produtos biológicos, né? E tanto é verdade que no Brasil já existe uma associação, né, brasileira de empresas de controle biológico. Então, nós temos várias empresas atuando principalmente, né, no Sudeste, agora avançando aqui no Centro-Oeste também na área de controle biológico, né? Esse é um site, para quem tem interesse também, um site interessante de consultar, né, porque tem muita informação, inclusive, de mercado, né, de novos produtos, etc., né? Muito bem, então eu não vou entrar em detalhes, mas existem vários micro-organismos utilizados, né? Nós temos o grupo dos fungos, né, mais, lógico, que está presente no mundo inteiro e faz parte, né, eu diria, 70% dos produtos comercializados no mundo inteiro é o famoso tricoderma, né, que é um fungo de solo bastante utilizado, né, no controle biológico. Nós temos também as bactérias, o mercado vem crescendo muito, né, principalmente subtilos, amiloliquefáceos liquiniformes, são bactérias também bastante, vem sendo comercializado no Brasil, assim, em grande escala, né, e em menor escala nós temos também a presença, né, dos parasitoides, dos ácaros, dos nematóides, né, e outros macro-organismos, né. E aí, assim, ao invés de eu trabalhar tudo aquilo ali com vocês, até por causa do tempo, né, eu escolhi um modelo que eu venho trabalhando com ele há mais de 30 anos, né, que é o modelo, um modelo de controle biológico utilizando o tricoderma, né, que a gente sabe que ainda tem muita coisa para ser feita, principalmente na questão de formulação, né. E o grande gargalo também dos produtos biológicos é o que nós chamamos de tempo de prateleira, né. Eu vou produzir o produto, vai para a revenda, da revenda vai para o produtor vai para o campo. Então, esse é um ponto que a gente tem trabalhado muito com esse modelo, né, de fungo. E aí eu trouxe aqui uma tese de doutorado do Alaeste, né, em parceria com o Murilo, lá da Embrapa, e que nós utilizamos, então, um experimento de campo, utilizando o tricoderma como um agente de controle biológico e também como promotor de crescimento num experimento de feijão, né, contra
a esclerotina, né? Me desculpem aí o tempo, né, a correria, mas para quem é da área sabe a importância da esclerotina. É um fungo que causa uma doença chamada de mofo branco, tem um ciclo biológico que eu acho fantástico, né, porque ele forma essa estrutura central aqui chamada escleródio, que faz com que ele sobreviva no solo até 8 anos, né? E ele tem, inclusive, uma camada de melanina, né, que impede que a ultravioleta mate essa estrutura. Então, é um fungo fantástico para se estudar, né, em um ciclo, um ciclo biológico muito interessante. Os danos está aí, dá para a gente ver bem. Ó, você perde, às vezes, lavoura inteira de feijão, né? Ele causa esse mofo branco, né, com essa... ataca as vagens, ataca o caule, né? Forma no solo aqueles cogumelozinhos ali, que são os apotécios, né, que florescem a partir daquela estrutura chamada escleróide, né? E, obviamente, o ciclo continua, né? Bom, tricoderma eu não vou também discutir muito, mas é um fungo bastante versátil. Quem trabalha com biotecnologia, utilizando fungo como modelo, é um fungo extremamente versátil, né? Ele é capaz de produzir antibióticos, né? Ele compete com outros fungos por nutrientes, né? Ele induz resistência em planta, que é um tema bastante interessante, que dá para expandir bastante ainda, tem muita coisa para ser feito, né? Ele promove a tolerância ao estresse, né, em várias culturas, como a gente tem mostrado e outros trabalhos têm mostrado. É um fungo que tem a capacidade, nós chamamos de micoparasitismo, né, quer dizer, eles são capazes de casar, entre aspas, né, micose e outros fungos, né, então é bastante versátil e interage com a planta de uma forma bastante interessante, né. E com isso, né, a primeira coisa que a gente começa a fazer, lógico, é explorar. Isso a gente tem feito, explorar através da bioperspecção, que é uma técnica, né, da biotecnologia, da microbiologia, explorar aqui no Cerrado brasileiro, né, novos isolados e avaliar o potencial desses isolados. Então, nós temos, junto com a Embrapa, uma coleção de 400 isolados de tricoderma, que a gente, né, faz todo esse trabalho para avaliar o potencial como agente de controle biológico, né? Aí, depois de isolado, vai para o laboratório, é produzido em grande escala e vai para o campo, né? E aqui, rapidamente, né? Eu estou sem um pointer aqui que eu consiga mostrar para vocês, mas, rapidamente olhando esse trabalho, acreditem em mim, né? Nós temos aqui do lado esquerdo vários tricodermas, né? E eles foram testados em campo. O que nós vimos? Diminui a doença, né? Diminui o número de apotécios, diminui o número de escleródio, né? Aumenta a produtividade em alguns casos diminui a produtividade, porque a relação do fungo também com a planta, né? Ela tem essa questão, às vezes o fungo até diminui o crescimento da planta, diminui a própria produtividade, porque a planta está interagindo com aquele micro-organismo e fala, epa, né, o que está acontecendo, né? Bom, e aqui vários trabalhos do nosso grupo, né, promotor de crescimento em feijão, em soja, né, em hortaliças, aqui em alface embaixo, lado esquerdo nós temos alface sem tratamento, com as cepas de tricoderma, do lado direito alface tratado com cepas de tricoderma, né? Ali um trabalho de eucalipto, nós estamos fazendo também, promotor de crescimento, enfim, né? Só alguns exemplos. E, lógico, a biotecnologia ela pode contribuir para todo, né, o processo, desde a bioprospecção até a formulação, aqui esse slide eu estava tentando mostrar, né? Até a formulação, até experimentos de laboratório, né? De avaliar o potencial daqueles isolados, até, obviamente, o produto no campo e a avaliação no campo, que é uma coisa que está sendo feita agora através, né, da metagenômica, né? Quer dizer, você aplica um agente de controle biológico do solo, como que ele está se comportando naquele solo. Isso é extremamente importante, né? E eu ia discutir um pouco mais, mas o tempo realmente esgotou, né? E lógico, né, a gente, quem é da área, sabe que o MIP também, né, o manejo integrado de praga, associado, né, ao controle biológico, é uma questão também extremamente importante, né? Bom,
E agora também não podia deixar de citar a lei dos bioinsumos do ano de 2022, né? E que 2020, né? Que está sendo implementada, que está abrindo também essa perspectiva muito boa para a questão de bioinsumos, aí inclui também a questão dos agentes de controle biológico, novos produtos, novas perspectivas, né? Do próprio produtor, né? Fazer o seu produto, né? E por fim, né, esse é o pessoal que me convidou, da Teia Bioprodutos, está aí no Instagram, está na internet, né? E é uma empresa, uma startup voltada para pesquisa e desenvolvimento de produtos biológicos. Esse é o objetivo principal da empresa, que está, então, incubada no Centro de Empreendedorismo da UFG. Quem não conhece também, vale a pena entrar no site do SEI, né? Está lá no Parque Tecnológico da UFG. E tem abrido as portas, né, para startups em várias áreas, né? Então, basicamente é isso, né? Obrigado. Eu queria pedir desculpa pela correria, mas isso aqui também me atrapalhou bastante o barulho, né? Então, muito obrigado a todos.